O filme começa com Frank, um veterano da Guerra do Vietnã. Sua vida está parada há várias décadas, mas tudo está prestes a mudar radicalmente. Frank cresceu em uma família bastante normal, passando toda a sua juventude ajudando sua mãe e seu pai em uma fazenda na Califórnia. Mas a vida simples não o incomodava. Pelo contrário, ele aprendeu a apreciar as pequenas coisas, como seu vínculo com Lindsay, com quem esperava se casar. Infelizmente, as ambições do jovem casal foram frustradas pela Guerra do Vietnã. Frank havia prometido voltar da guerra o mais rápido possível, mas sua permanência no fronte acabou sendo mais longa do que o esperado. O jovem foi mantido prisioneiro pelo inimigo por 7 anos em um local remoto. Ele foi torturado e interrogado, mas acabou conseguindo escapar, retornando ao seu país. Depois de deixar o hospital, ele corre para a casa de sua namorada. No entanto, descobre-se que ela seguiu em frente com sua vida. Ele tenta se concentrar em sua carreira e inicialmente se candidata à academia de polícia, esperando ser admitido devido à sua experiência militar, mas é rejeitado devido a um ferimento grave. Em seguida, ele se candidata a entrevistas para empregos normais, mas é rejeitado devido à sua falta de educação superior. Nesse momento, ele começa a vender cachorros quentes na rua. Mas, 40 anos depois, tudo muda. Frank está em seu trajeto habitual em um ônibus. Quando 2 skinheads entram no veículo, eles começam a assediar um passageiro negro, pedindo que ele saia. O homem se recusa e os skinheads estão prestes a espancar o idoso, mas Frank intervém, espancando os rapazes. Os passageiros do ônibus aplaudem Frank, que não sabe que um deles gravou toda a cena. O vídeo se torna viral e Frank ganha o apelido de Badass. Seu rosto é pintado em paredes e camisetas. Os policiais oferecem a Frank uma carona para casa, e os jornalistas disputam uma entrevista com o fenômeno viral. Acima de tudo, sua mãe está extremamente orgulhosa dele. No entanto, a euforia é passageira. Logo a mãe de Frank morre, deixando-lhe uma grande casa e seu cachorro. Ele agora só tem um ente querido, seu melhor amigo Klondike, também veterano de guerra. Klondike ajuda Frank a se mudar para sua nova casa. Eles conversam sobre suas experiências de guerra e Klondike agradece ao seu companheiro por ter salvado sua vida no campo de batalha há muito tempo. Os homens esperam que suas vidas finalmente melhorem. Klondike ordena que seu amigo esconda uma chave suspeita em seu cofre, um dispositivo que o velho Frank vê pela primeira vez. Klondike sai para comprar cigarros. Ao sair da loja, ele encontra 2 bandidos em um carro. Eles pedem que ele entregue a chave. Quando ele diz não entender o que eles estão dizendo, apontam uma arma para sua cabeça. O homem derruba os agressores no chão e está prestes a fugir, mas é atingido por uma bala. No dia seguinte, Frank é convocado para a identificação do corpo. Ele pede aos policiais que façam tudo o que puderem para encontrar os assassinos de seu melhor amigo. Mais tarde, ele é abordado por sua vizinha do lado de fora da casa. A mulher se solidariza com sua perda e o informa que seu irmão foi recentemente assassinado de maneira semelhante. O homem vai à delegacia de polícia no dia seguinte, frustrado com a falta de movimento na investigação. Ele é informado de que os policiais trabalham dia e noite. Por fim, ele percebe que não pode contar com a ajuda da polícia. Consequentemente, ele vai pessoalmente à cena do crime. Ele descobre 3 provas, uma cápsula de bala disparada, uma corrente e um pingente com a foto de uma garota. Ele então vai até a única loja de armas da cidade para descobrir que tipo de arma disparou a bala. O especialista o informa que essas balas são usadas apenas em algumas armas para militares e agentes especiais e que ele não tem nenhuma em estoque. No entanto, o vendedor reconhece a moça no pingente e diz que ela é a esposa de um homem negro chamado Terrence, que mora a alguns quarteirões dali. O vendedor mostra a Frank como chegar à casa. Mais tarde, uma garota cansada com um bebê abre a porta para ele. A partir da conversa entre eles, Frank deduz que Terrence não está em casa com sua esposa e 3 filhos há muito tempo. Por fim, a moça diz que seus amigos acabaram de ver Terrence em uma quadra de basquete e pede a Frank para falar com ele. O homem corre para a quadra de basquete e pergunta aos rapazes onde está Terrence, mas eles não lhe dizem nada. Eles tentam ameaçá-lo, mas ele começa a bater neles. O comportamento dos amigos de Terrence muda. Eles fornecem os detalhes de contato de um certo Ronaldo, que talvez possa ajudar. Frank descobre que há um homem estranho vestido de padre no endereço. Ele acaba sendo o vizinho de Ronaldo, que confunde Frank com um ladrão. Quando descobre a verdade, ele lhe diz qual é o bar que Ronaldo frequenta pela manhã. À noite, Frank percebe que seus vizinhos, um jovem casal, estão discutindo ruidosamente no jardim. O homem sai, deixando Amber sozinha com seu filho Martin. Frank leva a garota para sua casa, para lavar o ferimento no rosto infligido pelo marido abusivo. Os dois conversam agradavelmente e passam um tempo juntos. Na manhã seguinte, Frank vai ao bar procurar por Ronaldo. Os rapazes do primeiro andar o reconhecem e expressam sua decepção ao vê-lo. Frank tem de demonstrar suas habilidades de luta mais uma vez antes de chegar ao segundo andar, onde Ronaldo está. Quando perguntado sobre Terrence, Ronaldo subitamente saca uma faca e declara que não revelará nada a ele. Mas depois de colocar a cabeça para fora, na rua, Ronaldo desiste rapidamente. Ele afirma que Terrence está saindo com uma garota que trabalha como massagista em um salão local. Frank volta para casa satisfeito. No caminho, o homem é parado por seu amigo policial.
Este afirma que os rumores sobre as façanhas de Frank já estão circulando por toda a região. Além disso, o chefe de polícia quase emitiu um mandado de prisão contra ele. Frank responde que não pode ficar parado vendo os policiais não fazerem nada a respeito da morte de seu melhor amigo. Quando Frank entra em sua casa, percebe que ela foi vandalizada. Antes de ter a chance de olhar ao redor, um homem o agarra por trás. O estranho pede a Frank que entregue a chave imediatamente, mas Frank finge não entender e joga o convidado pela janela. Mais tarde, ele vai até o vizinho Martin e pede para ver o conteúdo do pendrive entregue a ele por Klondike. O pendrive contém um mapa do município, algumas licenças de construção e informações de contato. Frank não sabe o que seu amigo tem a ver com isso, mas se lembra do estranho apelido Panther. Mais tarde, Frank visita a casa de massagem asiática e marca uma consulta com Tatiana. A garota pergunta por que ele marcou uma sessão com ela e ele responde que está procurando por Terrence. Ao ouvir isso, a garota fica assustada. Depois de terminar seu turno, Frank a segue até sua casa, mas quando tenta entrar pela janela, é notado por um vizinho. Esse vizinho se recusa a acreditar nas mentiras de Frank sobre ser o namorado de Tatiana. Ele não apenas deixa Frank ir embora, mas também lhe revela que a garota nunca tranca a porta dos fundos. Frank vai até o segundo andar e encontra Tatiana e Terrence fazendo amor. O estranho tenta atirar em Frank, mas ele o arrasta para a cozinha. Ele enfia a mão de Terrence no triturador de lixo e exige saber quem e por que Klondike foi morto. Terrence grita de agonia e afirma que Klondike foi morto por seu parceiro Sebastian e que ambos estavam apenas fazendo seu trabalho. Inicialmente, Terrence se recusa a revelar quem está dando os comandos, mas, após outra rodada de tortura, ele revela o nome e a localização do Panther. Quando Frank volta para casa, ele percebe que o casal vizinho está brigando novamente, embora dessa vez o homem esteja muito mais agressivo do que antes. Frank intervém e pede a ele que deixe Amber em paz. Amber, muito feliz, corre para os braços de Frank e lhe diz que ele parece exausto. Ela sugere que ele descanse um pouco e venha jantar em sua casa, pois seu filho está na casa de um amigo. Naquela noite, Frank se arruma, veste seu melhor terno e compra flores. Amber fica fascinada com sua nova aparência e eles desfrutam de um delicioso jantar. Ela admite a Frank que, quando se casou, seu marido era muito diferente, enquanto agora ele está irremediavelmente transformado. Depois disso, eles se sentam no terraço e conversam. Mas quando chega o momento tão esperado para um beijo, o filho dela chega. Os três se divertem juntos e, no final da noite, Frank lhes oferece um lugar para ficar, pois a porta da frente está quebrada. No dia seguinte, Frank entrega o pendrive a seu amigo policial. Ele afirma que contém informações importantes que levaram à morte de Klondike e pede a seu amigo que cuide do cão, caso algo aconteça com ele. Em seguida, Frank vai à igreja e diz ao padre que está pronto para cometer um pecado grave. Finalmente, à noite, ele vai ao armazém sobre o qual Terrence havia lhe falado. Ele acusa Panther de ter matado o melhor amigo de Frank. O mafioso responde que estava apenas tentando punir Klondike por ter roubado algo muito valioso dele. Ele pede a chave a Frank e, quando ele se recusa, os criminosos o amarram e o colocam na cadeira elétrica. A tortura, no entanto, não consegue mais assustar Frank, pois ele já passou por muita coisa no passado. O Pantera acaba perdendo a paciência. Ele ordena que seus subordinados terminem o que começaram e vai embora. O mafioso deduz que a namorada de Frank está esperando por ele em casa e decide fazer uma visita. Frank joga uma caixa com chamas acesas em um barril de gasolina, causando uma explosão, e consegue se libertar de suas correntes. Ele captura Panther e o confronta em uma luta corpo a corpo. O gangster o fere com uma arma e foge do armazém. Panther para ao lado de um ônibus, empurra o motorista e sai. Frank percebe isso e entra em outro ônibus, que o outro motorista cede de bom grado, pois o reconheceu como o cara da TV. Frank persegue Pantera depois de quase colidir com ele, mas ele foge. No último segundo, porém, Frank faz uma curva e seu ônibus capota. Pantera, por sua vez, colide com o trem que se aproxima. O mafioso foge e Frank o persegue. Panther, armado com uma faca, já entrou na casa e cumprimenta Amber. Mas ele não chega a tempo de tocá-la quando Frank chega na soleira da porta e o empurra contra a parede. Os dois acabam na rua e Frank acaba derrotando o gangster. Os habitantes locais o aplaudem e Amber pede a ele que cure seus ferimentos, como ele fez com ela. No dia seguinte, a história é transmitida pela TV local. Se você gostou do vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.